caros irmãos e irmãs, Jesus no Evangelho de hoje é muito firme, fala palavras muito fortes em direção aos fariseus. Sabemos que os fariseus eram como que um grupo religioso que existia na época de Jesus, um grupo que pregava, que vivia, fazia, podemos dizer, um caminho de formar discípulos, seguidores para fazerem parte também daquele grupo dos fariseus. E eles traziam nos seus ensinamentos um rigorismo muito forte de uma vivência da lei de Deus. Traziam como que um olhar para as Escrituras, mas uma perspectiva de uma rigidez profunda, uma rigidez que fugia dos propósitos de Deus. E a partir dos mandamentos criavam tantas outras ordens, tantos outros preceitos. E estes fariseus que viviam, podemos dizer, este caminho de evangelização aos seus moldes, eles viviam a sua religiosidade marcadas com aspectos exteriores. Nas suas vestes, nas franjas das suas vestes, eles, podemos dizer, mostravam para os homens uma proximidade profunda com Deus em aparências, mas que não correspondiam à verdade do coração, porque o coração não se tinha deixado verdadeiramente converter por Deus. Sabemos que existem bons fariseus, aqueles que de um certo modo estavam neste caminho mais de uma busca da verdade, como vemos Nicodemos e alguns outros que de um certo modo tinham abertura para Deus. Mas, em linhas gerais, os fariseus traziam muito este aspecto da exterioridade da sua religião, querendo ser de fato vistos, reconhecidos pelos homens, pelas aparências religiosas, mas o coração estava cheio de mundanismo. Aquilo que o Papa Francisco fala do mundanismo espiritual, que nós corremos este risco de podermos também viver, mostrar uma exterioridade, mas não deixar com que Deus entre no coração e nos permita viver um caminho, um verdadeiro, um autêntico caminho de conversão. Uma conversão que não é simplesmente mudanças de hábitos externos, sim, passa por mudanças externas, realidades de comportamentos, mas não é somente isso. Uma verdadeira conversão é um deixar a luz de Deus entrar no coração e transformar a partir de dentro. E a isso Jesus dá o nome de hipocrisia. Diversas vezes Jesus, para aqueles fariseus que eram homens bem vistos na sociedade, homens que gostavam de ser elogiados, que gostavam dos primeiros lugares, que gostavam de estar na frente, Jesus dizia: hipócritas, hipócritas, guias cegos, levando outros também para a perdição e para a cegueira. Então, a partir daí nós podemos perceber um certo ambiente que já ia se tornando difícil até para Jesus, que o levou a viver também o mistério da cruz. Mas Jesus não deixou de mostrar a verdade, porque aquele que ama quer mostrar a verdade, até mesmo para aqueles que estão no erro. Jesus, quando critica os fariseus, de um certo modo, Jesus deseja que eles também encontrem a verdade, mas também ele deseja fazer com que esta mentalidade rigorista, essa mentalidade estética possa cair por terra. E muitas vezes estas realidades externas vividas assim escondem realidades do coração, onde o homem não se deixa tocar por Deus, porque não quer que o outro perceba, ou muitas vezes não consegue se perceber a sua verdade. Por isso estejamos muito atentos para realidades que muitas vezes, até hoje em dia, podem ser mostradas e que podem trazer tantas coisas escondidas dentro de si, se mostrando em grandes aspectos de exterioridade, mostrando uma rigidez numa comunhão com Deus, mostrando aspectos exteriores, que muitas vezes têm até influências ideológicas hoje em dia. E hoje nós celebramos Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um guia também do povo de Deus, mas para se tornar este guia, ele deixou primeiro
permitiu com que a luz de Deus entrasse no coração e que ele pôde viver um verdadeiro caminho de conversão. Se nós lermos o livro das Confissões, o trecho que traz na liturgia das horas de hoje, do ofício das leituras, que é fácil da gente encontrar na internet, nós vamos vendo Santo Agostinho que vai narrando o seu caminho de conversão. Um caminho que ele não vai mostrando em aspectos exteriores, mas em um caminho interior. Santo Agostinho, na sua juventude, enfrentou diversos conflitos, ficou perdido em ideologias, em pensamentos e mentalidades, longe da verdade, mas trazia no seu coração uma busca pela verdade. Santo Agostinho se perdeu em vidas de mundanidade, em realidades de pecado na sua vida, mas o seu coração desejava encontrar a Deus. E Deus, ele vai ao encontro daquele que o busca na sinceridade. E Santo Agostinho, já bispo, narrando o seu caminho de conversão, vai dizendo que foi um caminho interior, onde ele olhava para dentro de si, guiado não por si mesmo, mas pelo próprio Deus. E dentro de si, ele encontrou uma luz. Esta luz que ele vai dizendo que não são como luzes que todos os homens podem ver, mas uma luz que só se permite perceber através de um olhar da alma, ou seja, um olhar de fé, um olhar espiritual. Ele foi percebendo dentro de si esta luz que é imutável, esta luz que ele vai dizendo que é o próprio Deus, que ele denomina ó eterna verdade, ó verdadeira caridade e cara eternidade. Tu és meu Deus, suspiro por ti dia e noite. E ele vai dizendo mais à frente que o coração dele desejava esta luz como que um alimento que o faria semelhante a Deus, não Deus semelhante a ele, mas um alimento que o levaria para Deus, este alimento que é esta sabedoria, que é o próprio Deus, que ia se revelando a ele, a Deus que ele vai dizendo que era o caminho, a verdade e a vida. E no final ele vai dizendo, narrando sobre este encontro com Deus interior, ele vai dizendo: tarde eu te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei, eis que tu estavas dentro de mim e eu fora, e aí te procurava e lançava-me nada belo ante a beleza que tu criastes. Santo Agostinho que buscava a Deus através das criaturas, se apegava ao criado, se apegava àquilo que era passageiro e colocava no criado o seu coração. E Santo Agostinho vai dizendo que ele encontrou dentro de si, e não no criado, o próprio Deus. Chamaste, clamaste, rompeste minha surdez, brilhastes, resplandecestes, e afugentaste minha cegueira, exalaste perfume e respirei, agora anelo por ti, provei-te, tenho fome e sede, tocaste-me e ardi por tua paz. Então, meus irmãos, possamos pedir ao Senhor esta graça, de também nós termos esta sede de Deus, esta busca pela verdade, esta busca pelo próprio Deus, vivermos este caminho da nossa fé, não baseado simplesmente em realidades exteriores, mas que não convertem o coração, mas deixarmos que esta luz brilhe em nós, que nós encontremos esta luz que é o próprio Deus. Esse Deus se dá a nós, esse Deus se faz presente na sua palavra, este Deus se faz presente no altar, na Eucaristia, e é dele que o nosso coração tem sede. Então, por isso, vivamos esta Santa Missa irrigados por esta sede de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.